Giovana, eu tenho uma pergunta para você. Você no grupo, você tinha falado assim que você queria desbloquear para falar, que era uma coisa que você tinha que falar, e você tinha vergonha de falar, de mostrar a sua imagem. Como que é isso? Eu não tenho vergonha de mostrar minha imagem pessoalmente. Eu sou para me dar palestra agora para 50 mulheres, tá de boa. Eu não consigo falar nas redes sociais. Tá. Só isso. Deixa eu chegar mais pertinho de você. Próxima dela. É muito curador. Aí deixa eu falar uma coisa. Quem aqui foi tocado pela forma que ela fala? Sim. Eu fui muito tocada, eu achei massa. Você tem autoridade, você fala de dentro, você tem clareza, você não gagueja, você tem muita força. Se você impactou essas mulheres, a mim, você fala, pode ter 50 mulheres ao vivo. Deixa eu falar uma coisa pra você. Você tem noção do tanto de mulheres que estão precisando ouvir a tua voz agora no digital? Você acha? Por quê? Você acha? Porque eu não sei a mecânica. Falar é assim, eu olho pra você e falo assim, ó, já, isso. Aí eu vou falar no digital, por que eu tô falando? Eu não consigo te ver, te olhar, entendeu? Por que eu tô falando pra mim na câmera? Fique de costa pra mim. Pra quem que eu tô falando? Controle. Por que você quer controlar pra quem você vai falar? Porque eu tenho 33% de psicopata. Você quer controlar pra quem você quer falar. Você tem que saber, você tem que olhar nos olhos. Se você não souber pra quem você tá falando, você perde o controle da situação. Como que eu vou saber a reação que você tá tendo da minha fala? Eu não sei, você tá achando bom, ruim. E por que você tem que saber? Porque o psicopata deveria. Agora vamos lá. Respira fundo. Essa é a desculpa que você se dá. Que o psicopata, os 33, sei o quê? Mentira! Para de dar desculpa. Pra que vai ficar essa desculpa? Até que dia? Ela ainda tá no controle, né? Ela continua. Você tem Instagram? Tem. O que você faz no Instagram? Eu sou consumidora, não sou provedora de Qual é a conteúdo. sua bolsa? Qual é a sua bolsa? Minha bolsa? Bolsa? Vamos fazer o celular. O meu celular está ali. Tá em qual Qual é a bolsa? Qual delas? Qual delas? Preta. Essa aqui? É a pequenininha aí. É a bolsa. Essa aqui? E olha, sabe com que eu trabalho, Jaque? Com mesa posta. Essa aqui? Yes. Pega seu celular. Respira fundo. Pra isso mesmo. Com mesa posta você trabalha? Com mesa posta. Exatamente. Recebida por um ar. Olha que incrível. Se hoje Nada você tivesse uma mensagem para dizer para alguém que está fora do Brasil, que está em cima de uma cama, que está no outro lado da cidade, que você não sabe o que essa pessoa está passando, mas você tem uma mensagem única, uma mensagem do seu coração, que você fala assim, cara, eu queria falar muito isso, e se alguém ouvisse isso, transformasse isso de uma pessoa, para mim faria uma diferença hoje. Qual a mensagem que tem no seu coração? Eu tô em branco na minha cabeça. Juro. Os braços, branco. Me deu branco, assim. Eu falo assim, o que eu vou falar? Nossa, mas a mulher que controla todo mundo. Tá vendo? Falou hoje na mesa 99% do tempo. Foi mesmo. Gente, é de verdade. A hora que... Não, mas eu Seu cérebro tá em choque agora, tá deixa eu negociando. falar, você você não tá em quer fazer. choque, é verdade, e ele vai sair. Ele vai sair. Não, é fudido. Nem que ele não queira, ele vai sair. Caramba. Oh, meu Deus. Olha, vou repetir de verdade. Eu vim para destravar, porque eu sei que através da mesa posta, eu tenho um estoque lá na minha casa bem farto. De coisas que eu fiz com as minhas mãos, porque eu sempre amo trabalho manual. Eu fiz com as minhas mãos, fiz dentro de um propósito. Depois que eu aposentei por invalidez, Deus colocou no meu propósito, no meu coração, que eu ia trazer cura através da mesa, através da mesa posta. Comecei fabricando, tenho peças maravilhosas fabricadas,
Mas eu não quero só postar, tirar fotinha, pôr o preço e vender. Eu quero trazer valor, trazer cura e restauração mais que vender. Mas eu quero vender também. Tá. E aí que travou, entendeu? Por isso que eu tava trazendo ela aqui, ó, pra justamente destravar. Mas Respira é isso. fundo, vai. Tá cheio de resistência ainda. Respira. Tá, já sabe? Gente, vou falar uma coisa pra você. Toda vez que vocês falam assim, eu já sei. Não sabe. E você não tá colocando isso em prática, entenda, você não sabe. A gente sabe daquilo que a gente tá pondo em prática e tá fazendo. Eu sou gorda de conhecimento e do que eu tenho pra fazer, mas eu não consigo colocar em prática. Eu não consigo colocar em prática. Então agora respira. Eu não Fala tenho assim, eu não roteiro. sei. Fala, eu não sei. Eu não sei. Isso. Quando eu digo que eu não sei, o meu cérebro se abriu e ele disse assim, então, se eu não sei, eu preciso aprender. Sim. Então nunca fala que você sabe se você não tá fazendo, tá? Você repete. Nunca diga que você fala. Nunca diga se eu sei se eu não estou botando em prática. Você só tem o conhecimento. Eu sei daquilo que eu estou fazendo. Eu estou pondo a mão na massa, que eu sei, que eu fiz lá e eu posso comprovar. Se eu não sei, eu digo pro meu cérebro assim, eu não sei. E eu deixo ele entender que é uma novidade, aquela informação que está entrando dentro dele para ele captar aquilo. Quando eu digo que eu sei, eu travo o conhecimento. Parece assim, já sei, não preciso aprender. Entendeu? Descruza as mãos, olha o controle. Não, olha aqui, ó. Transpirar do outro lado. Isso aqui é o outro lado, eu não transpiro. Isso aqui é o outro lado da cirurgia da vida, Qual sabe? foi uma vez que você perdeu o controle na sua vida? Que eu perdi o controle. Sim. Que você fala assim, não tem como esquecer dessa situação que eu perdi o controle. Foi o dia que eu estava em estágio final do câncer que eu questionei a Deus minha existência. E eu questionei ele o sentido de eu existir, porque eu só gemia de dor e não tinha sentido eu viver mais. Não que não tinha sentido eu viver, porque eu ainda não era nem Daquele avó. jeito. Mas eu só gemia de dor. Eu falei, Senhor, qual que é o sentido de eu viver? Foi quando eu fui curada. Tá, vamos lá. Você ficou sem controle. Mas quando eu Quem que agiu fora do seu controle? O Senhor. Quando você perde o controle, quem tá com você? Não, o Senhor. E eles... Tá. Repete de novo. Quando você perde o controle, quem tá com você? O Senhor. E por que você tem medo de perder o controle se você sabe que ele tá com você? É porque uma coisa é saber, outra coisa é deixar ele fazer. Né? Por que você não deixa ele fazer? Por que eu não deixo ele fazer? Porque você quer controlar. Verdade. Do jeito que ele fez foi melhor do que o seu jeito que você tinha pensado? Ele me deu a vida de volta. Ele só tirou toda a tumoração dentro de mim. Aliás, ele já tinha tirado, né? Mas eu me apropriava tanto das minhas dores e mazelas, né? Que eu não conseguia. A cura veio depois que eu simplesmente vi que o dia que eu falei para ele que eu queria ter a oportunidade de recomeçar sem nada, eu só queria ter meus filhos e a roupa do corpo, porque eu tinha carro e não conseguia sentar para dirigir o carro, eu tinha trabalho, mas eu não conseguiria trabalhar porque eu não tinha saúde. E de fato foi curada. Mas antes disso, quando eu vi a possibilidade dos meus filhos, às vezes não ser as pessoas que são hoje, eu achei que eu também tinha perdido o controle. Na verdade, deixa eu te falar uma coisa. Você de verdade, você acha que você tem controle sobre alguma coisa? Nada, eu tenho absoluta certeza que eu não tenho. Não, foi aquela situação de antes. De antes eu achar o que foi. Quando eu pensei, meu Deus, meu filho vai descambar. E aí Deus trouxe, mas eu não vi. Agora, o meu fim de mim mesma, da minha pessoa, não, sem rótulo e sem título, não é a Giovana mãe, a Giovana tia, a Giovana avó, não. A Giovana ser humano, ela chegou ao fim dela quando eu só gemia de dor com tumor. Tá, você acabou de contar uma história. De novo. Você aprendeu... Olha só, qual foi o aprendizado que você acabou de dizer pra nós agora? Quando eu perdi o controle, quando Deus tomou o controle da minha vida. Perder o controle foi deixar o controle na mão de Deus. Você vai ligar seu celular agora, lá no seu Instagram. Eu vou estar aqui do seu lado. E você vai falar exatamente, você vai contar essa história do seu jeito. Gente, você que tá do outro lado me ouvindo, sabe um grande aprendizado que eu tive na minha vida? Eu tive câncer 3 vezes. Na terceira vez, quando eu quase morri,
Eu perdi o controle total. Eu sempre quis controlar tudo. Naquele dia que eu perdi o controle total, Deus tomou o comando. Então, eu estou aqui para te dizer, você que está do outro lado, que também é controladora, perca o controle. Porque quando você perder o controle, Deus vai controlar. Você já tem a mensagem. Liga o seu celular e faça. A Bianca vai rolar. A gente vai rolar. Gente, a Bianca vai rolar de rir. Vai. Tá, então tá. Beleza, vou fazer. Deixa eu falar pra você. Vou fazer. Agora, olha aqui, imagina a cena. Agora, boa noite, tá? Tem alguém agora sim. Deus, eu perdi o controle. Por que está acontecendo comigo? Eu não aguento mais. Ela vai ligar agora o celular dela, ela vai rolar a tela e ela vai ver o seu vídeo. E o seu vídeo vai fazer ela levantar dessa cama. Vai. Foi isso que eu fiz aqui. Então vamos. Agora tá assim. Então vamos lá. Tô com você. É boa noite. Vamos Tá. E aí, tá bom. Do seu jeito, no seu tempo, você vai fazer. Tá bom. Mas Só que vou te perguntar. Pergunta. E aí, não quero falar, não quero nem ouvir isso. É o seguinte, tá, e com tudo que Deus tem pra fazer através de mim, como é que eu vou começar depois a falar daquilo que eu preciso falar? Isso aqui é só pra me desbloquear, né? Você tá sempre muito preocupada com o script. Ah, Você quer saber todo o script, como vai ser, que horas vai ser. Deixa eu falar uma coisa pra você. Entenda. Vem cá pra você entender como é que Deus faz. Deus, ele só fala assim: ô Giovana, nós vamos viver uma parada muito louca agora, eu e você. Topa? Topa. Mentira. Primeira coisa que você pensou foi assim: mas como, pra onde vai ser? Que rolê é esse? Como que vai ser? Que horas que eu vou? Que roupa que eu tenho que vestir? Que horas que eu chego lá? Foi assim ou não foi que você pensou? Deus quer viver uma parada com você assim, ó. Giovana, eu quero ir com você. Viver umas aventuras, você topa? Não vou te dar o script, não vou dizer quando vai ser, não vou dizer que horário vai ser, não vou dizer como vai ser. Você topa ou não topa? Você só vai ter que sentar naquele banquinho ali. Eu vou pilotar a história e você vai ser a passageira. Foi o que você não conseguiu ser a vida toda, vai ser passageira. Deus está aqui pilotando o carro da sua vida. Só que a vida toda você foi um homem viril, você estava sentado aqui, ó. Eu vou dirigir, eu vou conduzir, vai ser no meu tempo, na minha velocidade. Deus está chamando você para sentar aí e ser a passageira da vez. É Ele que vai conduzir a sua vida. Então você não tem que saber para quem vai chegar essa mensagem, como que vai chegar, como você fazer amanhã. Você tem que sentar e curtir a viagem. E é o que você não consegue fazer. Quando Deus manda você sentar e você fica pedindo para Ele o script. Aí Ele tá aí nas 60 e você fala, tá devagar demais. Daí Ele olha e diz, não, Deus, não, mas a gente vai parar onde? Que horas que a gente vai almoçar? Deixa eu te falar uma coisa. Quando Deus chama você para uma experiência, Ele já preparou. Aonde você vai comer? O que você vai vestir? E todas as conexões que você precisa estão no caminho. Ele não vai te dizer nada agora. Essa é a loucura de viver com Deus. Ele está te chamando para viver esse momento com Ele. Só que não tem script. Não adianta. Você vai se jogar no chão, você vai cair, você vai chorar. E não... O homem que vai estar na sua vida, ele vai sentar aqui. Ele vai pilotar, porque ele é o homem. Mas você vai ter que ficar aí. Só que você não está conseguindo ser assim nem com Deus. Você não vai conseguir ser com um homem assim. Que o homem vai pegar e vai dirigir no tempo dele. É verdade, porque tinha uma pessoa interessada em mim, eu estava sem carro. E eu não fui responder, porque se ele tivesse que me deixar na porta de casa e fizesse comigo uma gracinha na porta da minha casa, eu ia falar, querido, deixa eu te falar, vaza. E aí, depois, agora que eu comprei o carro, eu me senti livre, porque aí eu posso encontrar com ele lá no lugar, não tem problema nenhum dele me deixar lá em casa, porque aí lá do lugar eu falo, tô indo embora. Valeu. Entendeu? É verdade isso. É muito verdade. Isso que eu tô com 50 anos, tem noção? Eu com 30, com 35, com 20, com 25. Agora deixa eu falar uma coisa pra você. Mas eu não falo isso por coisa não, é de Respira verdade. fundo, vai. Você ainda sente orgulho de estar nesse lugar. Eu sinto na sua É fala. verdade. É verdade. É verdade.
É verdade. É verdade. É verdade. Quem quiser sentar, pode sentar um pouquinho, tá? É verdade. É verdade. Então você tem que parar de falar que o orgulho está nesse lugar. Esse lugar que você tá não foi um lugar bom. Mas Você hoje- foi obrigada a estar aí. Você deu conta do recado. Mas não foi o que você quis, não. Não, mas eu não dei conta do recado porque eu sou forte, não. Eu dei conta do recado porque o Senhor é maravilhoso comigo. E hoje o provento quando eu me converti, eu perguntei pro Senhor o que estava errado na minha vida. E sabe o que Deus me falou? Relação sexual sem aliança. Foi isso que estava errado na minha vida. E eu tive um relacionamento e um sustento de 13 anos. E eu olhei para ele e falei, você topa? Não, só topo depois que a gente resolver 10 mil problemas, enquanto isso nós vamos transando e ficando felizes. E eu falei, deixa eu te falar, se hoje você não decidir, você pode vazar. Eu estava na minha última sessão de quimioterapia do primeiro câncer. E ele simplesmente foi embora. Que bom. Então, eu hoje, e o Senhor me trouxe até esse lugar onde eu estou. E hoje o sustento que eu tenho veio do trono de Deus. Então, eu tenho orgulho, mas não é um orgulho da força do meu braço. Foi de no caminhar com o Senhor, de provisão dele para minha vida. Não foi. Eu não dei conta porque eu sou foda. Eu dei conta porque o Senhor... Você usa essa fala bonitinha Não. pra falar Não. que Deus estava comigo, mas lá no fundinho é nítido a sua fala. Você sente orgulho de ter Não feito é. essa trajetória. Não, Vocês sentem... Não, presta atenção. Vocês sentem a mesma coisa que eu ouça. Ó, Mas você o acha problema- que você é uma pessoa. Você tem a pessoa que você mostra ser e tem a pessoa que você é de verdade. Não sou eu aqui, ó. As pessoas estão te olhando, elas estão te ouvindo e elas estão sentindo que não é verdade o que você tá falando. Não. Eu tenho orgulho... Você Não. vai contar pra você Não. mesmo. Eu tenho orgulho da trajetória em fé, em Deus que eu tenho. Não, ok. Tira essa parte, tira Deus da coisa. Sim. Tira Deus, tira Não, a mas espiritualidade. Tira Deus, tira a espiritualidade, tira tudo que Deus fez pra você. Deixa só você, Ai, eu não tenho nada. crua, e a sua história com a virilidade. Que você precisou ser um homem. Não, aí eu precisei ser o homem, sim. Sim. Aí eu precisei ser o homem, sim. Sim, você precisou, nós sabemos. Agora, Mas é disso aí eu que não tô tenho dizendo. orgulho, não. Disso aí eu não tenho orgulho. Você tem. Na mesa você dizia assim, sabe, tem um negócio ainda dentro de você que fala assim, eu fui o homem, é uma força assim. Você não fala isso com um sentimento assim, tipo, tira o seu homem. Você fala Não, ainda mas eu não tenho pesar. Não. Bom, aí às vezes eu posso não estar sabendo interpretar a situação. Porque hoje, quando eu vejo mulheres querendo ser homem, igual eu falei pra ela, para tudo. Eu não acho bonito o que eu fiz. Sim. Quando eu falei pra ela para tudo, porque eu me vi há 20 anos atrás na Respira um condição pouquinho. Eu incomodo no outro que eu tô vendo ainda em mim. Quando você vê uma mulher querendo se masculinizar, você olha pra quem você foi, você olha pra sua dor e fala assim, quero ajudar essa pessoa. Mas ainda tem um resquício disso em você. Aqui agora você acabou de falar. Volta um pouquinho a cena. Eu não tenho orgulho. Mas é verdade, porque o carro lá, porque se ele fizer, olha só. Não é que eu tenho orgulho, mas sabe por quê? Então eu não tô sabendo falar. Respira. É no Tira a sentido. palavra orgulho. Não, mas deixa eu te falar. Vou te falar então o que é que eu Tá. falo? Que é mais profundo? Vai. Porque fazer propósito de santidade não é algo fácil. Fazer o quê? Eu fiz o propósito de santidade de me relacionar com aliança. Porque quando Sim, eu me converti, ok. o Senhor falou, certo? Sim, ok. Só que, para você conseguir seguir um propósito desse, você precisa de estratégias, correto? Sim. E de repente, qual que é a minha maior fraqueza? Um cara me sustentar. Por quê? Porque se ele me sustenta financeiramente, foi o que eu vivi antes de me converter. É o controle de novo. Não é questão de controle. Não, aí não é questão de controle. Quando eu me converti, eu ouvi ele falando assim, mas eu te banco. Por que você não dorme comigo? E aí eu falei o seguinte, falei, então é pelo bancar? Não, então eu tô tirando meu time de campo. Eu passei grande dificuldade por causa disso, para cumprir esse propósito que Deus tinha falado comigo, que era o que estava errado na minha vida. Entendi. Certo? Só que aí o que acontece? Eu tive que me fortalecer
não dando beijinho no rosto de nenhum homem. Eu não fiquei com ninguém mais. Aliás, eu tive 2 relacionamentos nessa tentativa que aconteceu. Aí, beleza. Então, só para concluir meu Eu sou raciocínio. entendendo, já entendi o E aí, o que acontece? aqui na frente dela. E aí, o que acontece? Quando essa pessoa veio para me fazer, eu tenho receio de não conseguir continuar com o meu propósito e me entregar a ela. Tudo Então, bem. até eu perceber o que ela quer de mim, pode ser controle, sim, mas não é orgulho. Não, eu entendi. Tira a palavra orgulho, dá seu celular que a gente vai voltar nele de razão. O que aconteceu? Olha só como é que a crença é formada. Esquenta aí, espero vocês aí. Vocês fiquem em paz, que agora é minha vez de provocar. Porque vocês vão sentar aqui também, tá? Então vocês quietem um pouquinho. Olha só. Aconteceu uma situação na sua vida com essa pessoa específica e você criou uma crença na sua cabeça que estar vulnerável a um homem, principalmente financeiramente, é fazer o que você não tem vontade. Não, o que eu tenho vontade, mas o que eu acredito que não seja vontade de Deus para minha vida. Então você Porque não eu tinha vivo. vontade naquele momento de fazer daquele jeito, você queria fazer da forma certa. Isso. A crença foi assim. Não é que eu não tinha vontade. Ter vontade eu tinha, como tenho até hoje. Mas eu sei que o Senhor vai falar, filha, não foi. Respira. Muita resistência. Larga as mãos, solta as mãos, vai. Tá muito resistente, respira. Vai, respira fundo. Respira. Respira. Olha só. Entende? Eu quero que você entenda o que aconteceu com a sua cabeça. Eu passei por uma situação. A crença ela é formada na experiência. A sua experiência não mentiu para você. Só que você acreditou nela. Eu não queria me relacionar mais com alguém de forma sexual se não fosse no patrimônio. No matrimônio. Que certo? não fizesse um compromisso. Ok. Uhum. Essa pessoa que eu tava falou pra mim que ele me bancava porque que eu não ia transar com ele. Naquele momento foi criada uma crença entre dinheiro, estar vulnerável a um homem, entende? E o sexo. Foi uma das crenças que foi criada naquele momento. Aí na sua cabeça hoje está assim, eu não posso depender de um homem, financeiramente falando, porque se eu fico nesse lugar de ser vulnerável, ele vai usar o dinheiro para fazer o que eu não quero. Naquele momento você... Não é nessa ordem. Olha só, calma. Naquele momento você não queria fazer o sexo daquele jeito. Você queria fazer o sexo, mas não daquele jeito. Eu não quero, não é nessa ordem. Que eu seja vulnerável para ele. Eu quero depender de uma pessoa. Eu quero que uma pessoa cuide de mim. Sim. Um homem. Porque eu fui forte a vida inteira. E eu deixo eu te falar. Sim. E esse lugar é muito difícil. Sim. Mas eu não quero estar vulnerável a um homem que não queira compromisso comigo. Ok. A vulnerabilidade Tá não vem antes. Sim. A vulnerabilidade vem na ausência de compromisso. Sim. É isso que é. Então Você é tá nessa certinha. hora. Você tá certinho, o seu raciocínio tá certo. A palavra de Deus diz o quê? Que a mulher ela vai ser submissa a um homem, mas esse homem tem que morrer por ela. Exatamente. Ou seja, eu só consigo ser submissa. Primeira coisa, ser submissa é estar debaixo de uma missão. Exatamente. Eu só consigo estar debaixo de uma missão se esse homem tiver missão. Eu não tenho como eu seguir alguém que não sabe para onde está indo. Então a vulnerabilidade minha, ela não vem. Porque o que eu tenho, o dia que eu entrei no meu trabalho e o dia que eu saí, foi Deus que me colocou e que me tirou. Sim. E o que eu tenho hoje, uma aposentadoria que é a qual eu não preciso de nenhum homem para cuidar de mim, é verdade. Foi porque É muito massa o jeito que você Não, foi porque nenhum homem, sabe por quê? Porque o meu marido que me deu, foi o Senhor que me deu. E isso não é fala comprada, isso é fala vivida. Porque o dia que eu adoeci, que eu quase morri, a aposentadoria veio disso. E hoje veio para cumprir um propósito. Por isso que eu quero cumprir um propósito hoje, mas eu não tenho a dependência. Então, hoje eu quero estar com alguém que queira um compromisso comigo. Porque vulnerabilidade, ela não depende financeira. A vulnerabilidade não é porque uma mulher depende financeiramente ou não de um homem. A vulnerabilidade, ela vem de uma dependência emocional. Tá. Dentro Agora dessa você dependência, não tem nada a ver com Você dinheiro. é muito racional. Você quer racionalizar tudo e entender tudo. É. Agora, ser racional é estar no masculino, tá? O homem ele é a racionalidade. Então você está indo totalmente no seu masculino.
Porque tudo que eu tô falando, você nem sente, você já racionaliza e responde. Racionaliza e responde. Racionaliza e devolve. Você tá totalmente seu masculino agora. Respira. Exatamente. Respira fundo. O feminino, ele é sentir. Sentir no corpo, sentir na alma. E antes de devolver, ele regurgita aquilo. Isso é o feminino. Então agora eu quero que você me fale o que você tá sentindo. Sem racionalizar. O que você está sentindo agora no seu corpo, com toda essa situação que está acontecendo aqui? No seu corpo está dizendo coisas para você agora. Acesse o seu feminino. O que seu corpo está dizendo para você? Não precisa ser tão duro. Ótimo, tá vendo? Começou a melhorar, a resistência está baixando. O que mais seu corpo está dizendo para você agora? Baixa, sei lá, baixa a guarda. Deixa o seu corpo dizer, o seu corpo está sentindo alguma coisa, o seu pé está sentindo, a sua mão, o seu cabelo, as suas costas, o seu útero está sentindo, o seu seio, está tudo agora dentro de você. Está acontecendo coisa aí dentro, isso é o seu feminino. Ó. Sem racionalizar, você está sentindo. E é disso que você quer fugir, é de sentir. Sente, tá tudo bem, eu tô hoje aqui com você. Só que sentir para você é ruim, porque sentir é ser vulnerável. Entende? Sentir é ser vulnerável. Você está querendo racionalizar sempre os sentimentos. Racionalizar sempre o que você sente. E às vezes eu não preciso racionalizar, só preciso sentir. Isso é difícil. É insuportável. Você está falando para uma mulher que viveu 25 anos também, no masculino. Agora respira fundo. Vai sentindo o seu corpo. O seu corpo está falando para você que às vezes você está com medo, que às vezes você está incomodado, que você quer estar num lugar de dureza. O seu corpo está dizendo assim, tô cansada. O seu corpo está dizendo assim, não quero estar nesse lugar. O seu corpo está dizendo assim, só queria ser abraçada, só queria ser amada, eu só queria ser cuidada e protegida. O seu corpo está dizendo isso. Só que na ação, você ainda está no masculino. Quando você, ao invés de mostrar o que você sente, você ainda está tentando se proteger. Quando você diz assim, eu tendo o meu próprio carro, eu me protegendo, você não está deixando o homem te proteger. Você não está deixando Deus te proteger. Você ainda está no controle de se proteger. Mas foi Deus que me proporcionou eu estar aqui. No sentido de proporcionar. Não estou falando que Deus não está com você, não. Eu só estou falando que Eu você sei, mas ainda está tentando controlar as variáveis. É só sentir. Por exemplo, Deus está te proporcionando um momento agora que você sinta apenas. Não precisa racionalizar, não precisa resolver nenhum problema agora, não precisa nada, é só sentir. Esquece os filhos. Esquece esses filhos, você falou muito dos filhos hoje, contou muitas historinhas, né? Falou bastante, mas eu quero saber de você, eu quero acessar a Andréia que está aí dentro. Uma mulher que está há 20 e tantos anos, né? Foi um homem e uma mulher. Na verdade, foi só uma mulher tentando ser um homem, que um homem você nunca vai ser. E a primeira coisa que você precisa abrir mão, eu não sou um homem, né? Eu não sou um homem. Eu acho o seguinte, que eu falo que eu passei por esse processo. Eu quero agora que você, sem racionalizar, sem tentar justificar, o que você gostaria de verdade de ter recebido dos homens? Porque isso doeu em mim também, eu passei por isso. É muito ruim, no meu livro eu escrevo sobre isso. É ruim você não ter tido um colo para você deitar. E confia. É ruim se deixar, deixa o choro vir, fica tranquilo, acessa esse feminino. Foi ruim não ter tido alguém para pedir ajuda, para trocar uma fralda. Foi ruim não ter tido alguém ali que pudesse ser a sua confiança, que pudesse ter sido o dinheiro e você precisou fazer. Foi ruim, doeu pra caramba esse negócio. E no meio disso tudo, você engoliu a dor, respirou fundo e seguiu. E é o que você tem feito até hoje. Mas agora, nesse momento, eu não quero que você seja forte. Eu não quero que você racionalize.
Eu não quero que você, mais uma vez, respire fundo e saia dessa mesa como uma mulher forte, que chegou, que falou coisas bonitas para as outras mulheres, mas que vai chegar na sua casa com esse peso ainda. De ser forte. Não quero isso. Tá entrando por outra via agora? Você precisa do masculino na sua vida? E não é só querer. Você precisa admitir que você precisa. Que a gente precisa daquilo que a gente não tem. Eu tenho vontade. Eu tenho vontade. Eu tenho vontade vontade ainda até não é ter. precisar. Mas o precisar... Caraca. Vontade é assim, quero, mas posso viver sem. Eu já tô nesse quero, mas posso viver sem, embora eu queira. Tá? Mas precisar é uma palavra que... Dói, né? Difícil falar ela, né? Que Como é que pra eu vou mim, assumir que eu preciso de um exatamente. homem? Como que eu vou assumir que eu preciso desse masculino na minha vida? Se tudo que eu quero é não precisar dele. Se tudo que eu aprendi a vida toda foi não precisar dele. Se tudo que me disseram foi não precise desse masculino.